respeito disso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler só o versículo de número 9. Irmã Isa. Na sua Bíblia deve estar igual a minha, a oração dominical. Está errado, tá, amados? Está falando que a Bíblia está errada? Não, essa parte que escreveram está errada. Porque a oração não é dominical, era a oração modelo. Tá? A oração dominical foi colocada aí pelo João Ferreira de Almeida, que dividiu os textos. Mas é a oração modelo, né? Não é uma reza. Ela é um modelo de oração que a gente deve fazer. E o versículo de número 9, a gente encontra a seguinte afirmação. Jesus ensinando, ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, eu vou falar até Pai nosso que estás no céu e você só vai falar a outra parte. Só o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. E é essa parte do versículo que a gente quer pensar nessa manhã. Santificado seja o teu nome. Amém? Feche os seus olhos comigo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, a nossa vida encontra-se diante da Tua Palavra, a Sua igreja que aqui se reúne, sedenta por conhecer mais de Ti, se prontificou, Pai, a buscar esse conhecimento ao lado um do outro, de forma a sermos edificados nesta terra como corpo de Cristo, ou parte do corpo de Cristo que se reúne em todos os lugares da terra neste dia. O nosso desejo é que, através da meditação da Tua Palavra, da compreensão da Tua Palavra, da teologia, Senhor, que é a filosofia que trata da divindade, que nós possamos adquirir conhecimento, sabedoria e, acima de tudo, que a nossa fé seja acrescida, para que, edificados, nós possamos fazer a Tua vontade nesta terra. Nós oramos a Ti, pedindo um tempo de meditação consciente e coerente com a Tua Palavra, suplicando que o Teu Espírito Santo testifique em nosso coração a respeito de tudo aquilo que nós estaremos ouvindo e falando, de forma que a nossa vida, Senhor, ela não saia daqui com pontos de interrogação, mas saia daqui com certezas eternas, no nome santo de Jesus Cristo. Nós desejamos, sim, fazer cumprir a Tua Palavra, e para fazer cumprir a Tua Palavra, nós precisamos conhecer a Tua Palavra, e essa é a disposição do nosso coração nesta manhã, conhecer mais e mais de Ti, conforme nos instrui todo o texto sagrado. Por isso, eu me apresento como um canal, Senhor, para que através da minha vida os meus irmãos sejam edificados, ensinados, instruídos em toda boa obra, para que a vida deles também reflita a Tua vontade, e assim todos nós, enquanto corpo de Cristo, sejamos de fato luz e sal desta terra. Nos edifica, Senhor, nos alimenta com a Tua Palavra, nos transforma segundo ela e faz em tudo a Tua vontade. Nós oramos gratos por esse tempo, no nome de Jesus, e toda a igreja do Senhor diz amém e amém. A gente às vezes ouve algumas coisas que o nosso coração balança, não é verdade? Então, quando o pastor fala a oração dominical está errado, né, a primeira coisa que aconteceu aí dentro de você é: como que está errado? Verdade ou mentira? Quem teve essa sensação? Como está errado? Porque quando você usa a palavra errado, voltada para a Bíblia, de alguma maneira eu estou falando que, de alguma maneira eu estou agredindo a tua fé. E todas as vezes que eu agrido a tua fé, a primeira coisa que você faz é se autoproteger, né? Então, quando eu falei que a oração dominical, o título estava errado, quem teve esse pacto? Opa, está errado, por que está errado, né? Se é a Bíblia está errada, então, na Bíblia ela não erra. Tem toda uma história da Bíblia, né? A Bíblia, quando foi escrita, vamos dizer, quando Mateus estava escrevendo os evangelhos, ele não escreveu capítulo e versículo.
Ele não escreveu o Evangelho segundo eu mesmo, capítulo 1, versículo 1, não. Ele estava escrevendo um texto. Ele estava discorrendo a respeito da experiência dele com Cristo. Então, ele escreve o Evangelho segundo a sua percepção daquilo que Deus, em Cristo Jesus, lhe revela. Então, a gente não tinha capítulo, a gente não tinha versículo, nem tampouco títulos que dividiam o texto em blocos. E, inclusive, isso ele se torna um vício para um aprendizado equivocado da palavra de Deus. Vocês sabiam? Por quê? Porque, normalmente, quando a gente tem o início de um novo tema, a gente acha que o tema para cima ele está, como eu posso dizer, concluído. Então, a gente tem um exemplo aqui. Como se deve orar? Aí, do versículo 5 ao versículo de número 8, é como se deve orar. E daí vem agora a oração dominical. Esse negócio não existia. Quando o texto foi escrito, não tinha lá, como você deve orar. Agora é a oração que vocês devem fazer. Logo depois, como vocês vão jejuar. Os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores. Não. Foram os teólogos que foram dividindo o texto em blocos, os blocos em versículos e tudo mais, em capítulos e etc. Oi. Vocês estavam me ouvindo? Amém. Agora vocês estão me ouvindo. O microfone estava desligado? Ah, foi agora? Eu pensei que vocês estavam me deixando esgoelar aqui e não me avisariam. Então, a gente não tinha essa formatação do texto, né? A gente tinha um texto bruto, uma carta escrita, são os escritos. Então, os escritos do Evangelho segundo Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Isaías, Jeremias, e Abacuque, e mais quem? Macabeus, né? É só depois que alguém fala não que a pessoa começa... Nunca li Macabeus. Macabeus é um texto apócrifo. Bom, como a gente tem esse ensino, né, da gente ler o texto por bloco, a gente não, às vezes, não consegue compreender que o versículo que está no bloco superior ou inferior, ele ainda faz parte daquele outro bloco, porque a Bíblia é um livro só em todos os seus escritos. Né, a gente tem as divisões de profetas, livros de leis, poéticos, Novo Testamento, são livros, mas os livros eles são contínuos, eles não tinham isso. Por isso, a oração dominical, deixa eu só ver se está escrito aqui, tá? Uma parte da Bíblia que você nunca lê, que é essa parte aqui, ó. Você não lê a apresentação? Lê a apresentação? Você já leu o índice de Bíblia? Apresentação de Bíblia? São poucas pessoas que leem. A Bíblia diz aqui, no caso, a minha versão, ela é a Bíblia de Estudo Almeida. Ela inclui algumas outras coisas, além do texto sagrado. Ela tem Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo, Dicionário Bíblico, Concordância. Ela é uma tradução de quem? De João Ferreira de Almeida. Ela é revista e atualizada, é a segunda edição desse negócio. Ela também tem um material de estudo aqui, que é a tradução e adaptação com acréscimo da Santa Bíblia Reina Valera. Você sabe o que é isso? A Bíblia versão Reina Valera? Nem eu. É Bíblia espanhol, está aqui, ó. Adição de Estudio. Então, a gente tem aqui. Bom, quem foi João Ferreira de Almeida? Hã? Quem? Vamos lá. Ele foi um rabino. Quem acha que ele foi um rabino? Levanta a mão para mim, por favor. Rabino, um mestre, um rabino. Ele foi um protestante.
Levanta a mão, fica com medo de errar não, gente. Ele foi pastor. Ele foi papa. Arcebispo. Ele foi apóstolo. Padre. Ninguém. O que ele foi, afinal? Teólogo? Boa, Marcela, mas que teologia? Bom, João Ferreira de Almeida era um padre. Ok? Bom, o padre, ele tem uma teologia. Qual é a teologia do padre? Teologia católica romana. Ok? Beleza. Agora, vocês sabem de onde ele fez a tradução dos textos? Bibliologia. Eu tentei falar com o pastor da Nova Vida da Tijuca, que iria trazer essa aula eletiva para o CETEB, mas ele está sem agenda, me indicou um outro pastor, né, também da Nova Vida, e eu estou tentando contato com ele. Quando a gente trouxer essa aula eletiva para o CETEB, eu gostaria muito que a igreja participasse, porque a gente tem um material na mão, que é a Bíblia, e a gente, às vezes, não faz a pergunta que deve ser perguntada, né? Da onde vem tudo isso? Como que esse texto chega até hoje? Né? Quem, de fato, escreveu? E a gente não faz, a gente não busca um conhecimento ampliado, a gente acaba vivendo uma fé de caixa. E o que é uma fé de caixa? É uma fé pré-formatada. E toda fé pré-formatada, ela se transforma em religião. E a religião, na sua interpretação mais grosseira, ela é ruim, porque a religião, ela quer te doutrinar, ela quer te ensinar ao que fazer e o que não fazer. Porém, a Bíblia, a religião de Deus, ela não quer te ensinar a fazer ou como fazer, ela quer te ensinar a ser. Porque uma vez que você você agora consegue fazer exatamente como Deus espera que você faça. Então, o aprendizado, muitas das vezes, ele começa por uma ação externa. Quando Deus, ele começa uma transformação por uma ação interna ao ser humano. Né? E daí a gente vai encontrar na sociedade alguns erros que a gente, às vezes, não tem resposta. A gente vai encontrar pessoas que dizem, mas eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu sou um cara honesto, eu dou cesta básica para as pessoas, eu faço tudo de bom. Será que Deus, ele não vai me salvar porque eu não vou à igreja, porque eu não quero fazer parte do corpo desse tal de Jesus Cristo? Justamente porque existe uma visão externa. E toda visão que começa no âmbito externo, ela começa por aparência. E nem tudo que reluz, já diz o ditado, é ouro. Então, a gente precisa ampliar os nossos conceitos, ampliar a nossa cosmovisão, ampliar o nosso conhecimento, porque senão a gente vai ficar sem entender algumas coisas que acontecem dentro e fora da igreja. E essa é a ideia da Bíblia. É nos fazer entender de forma mais ampla tudo que está ao nosso redor. E daí a gente entra para o texto que a gente leu, que é a oração modelo. Não é a oração dominical, é a oração modelo. Se é modelo, é porque ela precisa fazer parte de todas as outras orações que a gente faz. Amém? Então, se a gente fosse teologizar sobre a oração modelo que João Ferreira de Almeida, ou seja lá quem foi que botou aqui oração dominical, né, a gente começa a perceber que é a essência da oração dominical que precisa fazer parte das nossas orações. Correto, amados? João Ferreira de Almeida, ele era padre, e quando é a missa católica? Dominical. Alguma semelhança no título do bloco? Entenderam? Digam amém. Amém. Em outras versões, você vai encontrar a oração modelo. Em outras versões, você não vai encontrar nada, porque o texto é contínuo. Beleza, amados? Então, a gente começa a perceber. E na oração modelo que Jesus Cristo nos informa, nos ensina, ele nos diz algo nesse primeiro versículo.
vocês devem orar dessa maneira. Pai nosso que estás no céu. E daí a frase que a gente quer tirar do versículo 9 é: santificado seja o teu nome. Ou que o seu nome seja mantido santo. Ou santificado. A Bíblia judaica, ela traduz esse verso da seguinte maneira: teu nome seja mantido santo. Então, Pai que está no céu, teu nome seja mantido santo. Né? E tudo que envolve isso. Pois bem, é uma oração imperativa, ela é contínua, ela deve fazer parte da vida da igreja. Continuamente a igreja precisa preservar a santidade do nome de Deus. O nome de Deus é algo tão tremendo, que a gente vai ver nos escritos sagrados o próprio Deus falando que ele não permitiria que o nome dele fosse blasfemado. Eu farei isso por amor do meu nome. Eu não estou fazendo isso por amor de vocês, não. É por amor do meu nome, para que o meu nome ele não seja blasfemado entre os gentios. Eu farei isso. Então a gente percebe que Deus, o próprio Senhor, ele tem esse cuidado com o nome dele. E a Bíblia, ela nos orienta na oração dominical ou na oração modelo que Jesus Cristo nos ensina, registrado por Mateus, é que nós devemos manter o nome de Deus santificado, honrado. E daí, amados, a minha pergunta natural é: bom, se eu tenho que manter o nome do Pai santo, qual é o nome do Pai? Tem, é verdade. Como você conhece o Pai? Deus. Daí, Deus. Vamos entender o porquê de Deus e o porquê de não Deus? Vamos começar pelo nome. Né? Nome. Na nossa cultura, né, como que é dado o nome a alguém? A gente vai lá, faz uma pesquisa, algumas pessoas que professam outro tipo de fé, elas vão lá na numeróloga, no astrólogo, no sei lá no quem, e faz lá um monte de coisa para saber qual o nome que vai dar para o sujeito. Né, esse negócio tomou corpo, a gente começou a ver um monte de artista mudar nome, por conta de numerologia, astrologia e todas as outras gias aí que foram aparecendo. Então, as pessoas acham que o nome agora ele tem uma importância. Mas, no contexto geral e mais popular, a gente sabe que o nome que é dado a alguém não é um nome que é pensado. Ninguém pensa no nome que vai dar, né? O porquê de dar esse nome, qual o interesse em dar esse nome para o meu filho. A gente não pensa o nome, a gente vê o nome de forma estética. Né? Então a gente pensa na estética do nome, né? E como toda a estética, amados, a gente acaba vendo coisas absurdas em nome de pessoas, porque se é estética, né, você não vê aí algumas pessoas que se sentem esteticamente o top do top do top, e aí você olha e fala: gente, será que a pessoa não vê que está horrível? Porque a estética é de um ponto de vista, não é verdade? Creonilson é um nome. Esteticamente, para muitas pessoas, soou ruim. Não é verdade? Para outras pessoas já soou bem. É estética. Então, na nossa cultura, a gente não pensa nome, a gente vê nome. Né? O nome dos meus filhos, David. Pergunta por que ela deu o nome de David. A pergunta longe de mim. Késia. Késia foi pensar 2 anos antes de Margarete engravidar. Eu tinha sublinhado na minha Bíblia e tinha falado: quando minha filha tiver, quando minha filha nascer e tiver uma filha menina, o nome dela vai ser Késia. Né? Aí Margarete, quando ficou grávida, que a gente estava, se for menina, queria botar Roberta, em homenagem ao pai. Eu falei: não, é Késia. Aí ficou Késia Roberta.
A vontade dos dois foram feitas. Então, a gente olha para o nome, né? David, soa bonito, não soa? Soa. David. Né? Roberto, eu já não acho que soa legal. Alex. Alex. Não é? Vamos lá. Vanessa. Gláucia. Elaine. Marcos. Marco. Porque Marcos tem várias variações, né? Francisco. Francisco está mais para santo, essas coisas, né? Americanizado, é estética. David. Por exemplo, o nosso amigo pastor Davi, da Árvore da Vida. O nome dele é D-A-V-I-D, é David. O nome do meu filho é exatamente como o dele, mas ninguém chama o pastor Davi de pastor David. O nosso é a estética, David. Compramos a ideia. Então, olha só como que a gente vê. O que quer dizer Alex? O que quer dizer Vanessa? Rainha das borboletas. O que quer dizer Roberto? Nada. Nunca achei significado. Né? Se tem, até é um significado bem escuso. Mas o que a gente pode pensar? Então, será que minha mãe, quando foi dar meu nome, ela pensou meu nome? Não, até porque não foi minha mãe, foi meu pai. E meu pai era fã de um jogador de futebol, que por acaso jogava no Fluminense na época, mas que era da seleção brasileira de 1970, Roberto Rivelino. Aí meu pai, quando eu nasci, qual o nome que ele me dá? Roberto Rivelino. Só que meu pai, em 71, ele comete suicídio. Ele morre, ele se mata. Minha mãe, ela reata o casamento anterior do primeiro marido, que é o pai das minhas duas irmãs. O que ela faz? Muda o meu registro, mas não tira o Roberto. Aí ficou Roberto Gomes de Oliveira. O meu nome primário, Roberto Rivelino Campos Rodrigues. Olha que nome. Eu acho que eu ia ser até mais rico, só pelo nome. Campos Rodrigues. É o sobrenome do meu pai biológico. Então, ninguém pensa nome. A nossa cultura não pensa nome. Eu não sei o que quer dizer Margarete. Margarida? Fro? Aí já tem a Rainha das Borboletas, já tem Fro. Alguns nomes são muito óbvios, né? Tipo Marco. O que é Marco? Marco é um marco. Né? Isso aqui é um marco. O marco é um marco. Tá na Bíblia, é um marco. Né? José. Fábio. O que quer dizer Fábio? Estética. Então, a gente tem a estética do nome que acaba substituindo o que de fato o outro é. E daí a gente olha para essa questão cultural e a gente começa a identificar que o nome nada mais é do que o rótulo para identificar alguém no meio de um povo. Né? Por exemplo, se eu estou olhando para cá e chamo Oi, Gleide, você ia me responder alguma coisa? Então, quando eu falar o teu nome, você me responde, Oi, Gleide. Responde, Gleide. E o que aconteceu? O rótulo dela é Gleide. Oi, Marcelo. Né? Oi, Fernando. Não importa para onde eu esteja olhando,
o nome que eu chamar é a pessoa que vai me entender. Então, o nosso nome acaba nos rotulando, né? Então, aqui eu tenho o rótulo de Roberto, né? Avó Aparecida, Vanessa, irmã Rose, rótulos. E muitas das vezes, o nosso apelido fala mais da gente do que o próprio nome. Né? Então, a gente, quando é novinho, que é gordinho, o que, é que as pessoas chamam a gente? De rolha. Sério, né? Às vezes a pessoa, ela tem o sistema respiratório dela mais avantajado, e daí qual é o apelido dela? Como é que é o nome? Tomada, narigudo, né? As pessoas me olham hoje, que pensam que eu sou careca, né? Me chamam de quê? Mas eu tenho cabelo, gente, só raspo. Pode botar a mão aqui, ó. Tá chutando o barulhinho do cabelinho? Tudo bem que aqui em cima ele está com menos quantidade. Então, o apelido às vezes fala mais da pessoa do que do próprio indivíduo. Bem, amados, eu somente levantei esse ponto para a gente poder ter uma dimensão exata da importância do nome de alguém no mundo oriental. Né? Diferentemente do que a gente pensa no mundo ocidental, o mundo oriental, e em especial a cultura judaica, todo nome é bem pensado. Não existe um nome por acaso. E essa questão do nome na cultura judaica, ela é tão profunda que Deus, ele se dá a soberania de mudar o nome de algumas pessoas durante esse processo de construção do povo que se chamaria o povo de Deus. Então, a gente vai lá ver Abraão, né, que no começo era Abrão, e tinha um significado. Sara tinha um significado. Abraão tem outro significado. Sarai tem outro significado. A gente vai encontrar Jacó, que virou Israel. E a gente vai encontrar um monte de gente que teve o seu nome trocado, justamente porque o nome, ele é algo que identifica não como rótulo, mas o caráter da pessoa. O nome, ele fala da perspectiva na cultura, né? O que eu espero do meu filho, por exemplo, Tamar, Absalão, né? Então, quando a gente olha, o que quer dizer Tamar? O nome de uma menina, Tamar. Sabe qual é o significado do nome que Davi deu para a filha dele? Palmeirinha delicada que precisa ser cuidada. Olha que significado lindo. Só que não é isso que acontece na vida de Tamar. Absalão, porta de paz. Quem foi Absalão? Porta de destruição. Então, a expectativa do pai a respeito dos filhos é essa, mas nem sempre essa expectativa é alcançada. Mas não é por isso que eu vou dar qualquer nome. Eles não pensam assim, a cultura oriental, ela não pensa assim. E daí a gente começa a perceber que o nome de alguém na Bíblia é uma descrição do seu caráter. É uma descrição do caráter da pessoa. E nós vimos a descrição do caráter de Deus em todos os atributos que nós estudamos nesses 2 anos e 4 meses. Agora a gente vem para falar dos nomes de Deus, que também vão falar do quê? Do caráter desse Deus. Só que, dentro dessa questão, a Bíblia, ela nos informa que a gente precisa manter esse nome, o nome do Pai, santo, íntegro, honrado, dignificado na sociedade. E como a gente vai fazer isso? Porque a pergunta, ela sempre vai estar em pauta. Qual é o nome do Pai? Até aqui, amém? Para a gente entender a questão do nome e Deus, vamos fazer aqui alguns retrospectos de história sobre a divindade, né? Para a gente poder ampliar aí o nosso pensamento. Você tem ideia de quando o homem começou a pensar a divindade? O homem, ele não passa a pensar a divindade. A divindade sempre fez parte do pensamento humano. O homem nasce um ser espiritual.
o pecado o transforma em um ser carnal, né? E toda a consequência do pecado que a gente vive até hoje. Então, o homem, à medida que ele foi se afastando do seu Criador, à medida que ele foi ficando mais independente na condução da sua vida, ele ainda assim mantinha a necessidade da divindade. E como as coisas foram acontecendo? Óbvio que eu estou simplificando a questão, porque a gente deveria ter muito mais tempo para falar dessa história. Mas o homem, à medida que ele foi se afastando e ele vivia as experiências, ele via os fenômenos naturais, ele via trovões, ele via o sol, ele via a lua, ele via as estrelas, ele via a cometa, ele via a fauna, ele via a flora, ele via tudo e tudo. Ele começou a tentar racionalizar. O que ele não racionalizava, ele transformava em Deus. E daí a gente, por entender o princípio dessa questão da divindade, depois da queda, a gente começa a perceber o porquê que tantos deuses foram criados. Porque o homem, na sua tentativa de buscar o divino, ele começa a criar os seus próprios deuses a partir daquilo que ele não conhecia, daquilo que estava fora do alcance do seu conhecimento. E daí ele começa a divinizar tudo. O sol virou Deus, a lua virou Deus, a floresta virou Deus, os animais viraram deuses, os peixes viraram deuses, e tantas outras coisas que viraram deuses. Daí surge o panteísmo, né? Quem já ouviu falar do Deus Pan? Peter Pan. É um Deus. E o Pan, ele significa natureza. Então, se é panteísmo ou natureza divina, tudo é Deus. Esse é o panteísmo. E a filosofia existe, tá, amados? Que tudo é Deus. Daí, só que as coisas foram evoluindo e foram surgindo os outros ismos, que era a tentativa humana de encontrar o divino, de encontrar esse ser superior. Junto com isso, o homem começa a criar as suas filosofias, o homem começa a criar as suas religiões. E a gente começa agora, então, a tentar racionalizar isso. Para a gente racionalizar, a gente precisa de exemplo. Por exemplo, você serve Deus. Só que o cara do panteísmo, ele também serve Deus. E vocês resolveram falar do mundo espiritual. Sem briga, tá? Conversar sobre o mundo espiritual. Então, quando o panteísta falasse Deus, de que Deus ele está falando? Ao passo que quando você falasse de Deus, ele ia te perguntar também de que Deus você está falando. Porque Deus é o quê? Deus é o rótulo dado a tudo aquilo que a gente não consegue explicar. E independente da fé. A fé é que vai dar forma. Mas Deus, ele vai ser sempre alguma coisa abstrata. Por que Deus? Porque a gente não consegue explicar. Por que Deus? Porque a gente julga ser superior a nós. E por que Deus? Então, a gente vai honrar o nome do Pai, o chamando de Deus. Sim ou não? Ou não? Por quê? Quem é Deus? Quem é Deus para um umbandista? Quem é Deus para o candomblessista? Quem é Deus para o kardecista? Quem é Deus para as testemunhas de Jeová? Quem é Deus dos crentes? Quem é o Deus dos cananeus? Todos eles são deuses. Deus. Agora a gente ficou numa problemática, porque a gente precisa fazer santo e manter santo o nome do Pai, porque é o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não vai embora antes que o culto acabe, tá?
para você não sair daqui com um ponto de interrogações. A gente tem explicação bíblica para tudo. Bom, se a gente for evoluir o pensamento crítico, a partir desse ponto de vista da conversa entre duas fés diferentes, quando a gente lê a oração modelo e acrescenta a palavra Deus no seu contexto, surge uma outra pergunta: de qual Deus estamos falando? Porque temos muitos deuses. Porque a palavra Deus, ela é uma palavra que não tem muito sentido. Mas ela traz a conotação exata do divino. Amém? Até aqui, amados? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deus é Deus. Quando a gente fala de Deus, de que Deus a gente está falando? A gente está falando do Deus da Bíblia. Amém? A gente está falando do único e verdadeiro Deus. Aquele que não tem ninguém para que se compare. Porque antes dele não houve, depois dele não haverá Deus algum. Ele mesmo diz: não há outra rocha que eu conheça. Com quem vocês vão me comparar? Eu sou único. Eu sou exclusivo. Eu não tenho outro equivalente. Eu sou o que sou e ponto final. Então, toda vez que a gente fala Deus, a gente está falando desse Deus. Mas a gente não vive num mundo exclusivista evangélico. A gente vive num mundo pluralista. A gente vive num país laico, onde a fé ela pode ser colocada em qualquer coisa. Então, se eu resolver criar uma nova religião, eu tenho respaldo da Constituição que eu posso fazer. Eu posso adaptar uma religião. Eu posso pegar o Evangelho e criar uma nova religião. Eu posso pegar a doutrina kardecista e criar uma nova religião, adaptar. Eu posso juntar algumas filosofias religiosas e criar um novo modelo de religiosidade. Porque eu vivo em um país que me permite isso. É um país laico, onde a fé ela não é imposta, a fé é livre. Você crê no que você quiser. Você não precisa crer nisso ou naquilo. A gente vê muito nos filmes da Idade Média que a fé imposta era a fé católica romana. Ao ponto dos arcebispos, dos bispos, eles terem poder político sobre as comunidades que eles pastoreavam. A gente vê muito em filme, na história, a gente vai encontrar isso. Mas a gente está falando de algo que a Bíblia nos manda. E se a gente está tratando do nome de Deus, o primeiro ponto é esse nome que precisa ser mantido, santificado para a glória dele. Daí, a gente vai perguntar de novo: o Pai tem nome? O Pai tem nome? Tem. Beleza? Olha só como que o Pai tem nome. Estou conversando contigo, ok? Então, Rodrigo, você ministrou louvor hoje, né, Rodrigo? Ah, você não é o Rodrigo? Pô, que gafe. Quem é o Rodrigo aqui? Você que ministrou louvor, Luiz? Foi? Foi você? Roberval, diz um oi. Wagner, fala oi. Ah, Wagner está no ambiente, o Roberval já não está. Estão conseguindo entender? Se você fala com alguém que você não sabe o nome, quem vai te responder? Talvez alguém que você não espere que responda. Não é verdade? Então, hipoteticamente, eu estou conversando com a Vanessa. A Vanessa vai me dar a resposta. Mas se eu não falar o nome da Vanessa, o nome que eu falar me responde. Tá bom? Estamos combinados? Então, eu estou te pedindo para que você possa fazer esse favor para mim, Vitor. Ué, da onde veio essa voz que eu não conheço? Estou conversando com a Vanessa. E me surge uma voz de homem no fundo? Eu não.
Vocês estão entendendo onde o pastor quer chegar? Porque se a gente não conhece ao Deus que a gente serve, amados, a gente não sabe para que Deus a gente está orando. Por isso que a Bíblia nos obriga e nos orienta que a gente deve conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo o tempo inteiro, porque senão a gente não vai saber com quem fala. Né? No domingo que vem a gente vai trazer os nomes de Deus e a gente vai começar a tratar do nome palpável lá mesmo, né? De todos os nomes que você já ouviu falar e dos que a Bíblia fala. E se a gente não usar isso, o que a Bíblia nos ensina, a gente às vezes está fazendo oração para o nada. Né? A gente está fazendo oração para quem? Né? A gente vai entrar no contexto do nome de Jesus. E aí o nome é Jesus ou o nome é outro. E não vou mudar, não quero mudar o nosso vocabulário. Mas eu quero fazer a igreja entender esse ponto cultural que nos foi imposto a partir das traduções da palavra de Deus. Porque o pastor fala que, gente, vamos comprar a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, para a gente poder ler igual, em uníssono, quando a gente lê um versículo. Porque se cada um vem com uma versão da Bíblia, o que acontece? A gente não vai entender nada do que o outro está falando, embora estejam dizendo a mesma coisa. E a gente precisa ampliar o nosso conhecimento do texto sagrado, mas não aficionado na versão. Tem gente que comprou a NVI como a melhor versão que já foi lançada o tempo inteiro. A NVI é só mais uma versão. É só mais uma tradução do mesmo texto. Dos mesmos materiais que o nosso texto, ele foi tirado. Não tem 3 evangelhos diferentes, não tem 3 evangelhos de Mateus, 3 evangelhos de Marcos, 3 evangelhos de João, 3 evangelhos de Lucas. Existe evangelho, segundo essas pessoas. Então a gente volta no tempo e identifica qual material. A tradução, que são as versões que a gente usa, elas se tornam diferentes em palavras, mas essencialmente a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, porque a Bíblia contemporânea, ela mudou muitos versículos da palavra, e por conta própria de vontade pessoal, amém? Então, a gente começa a entender que o nome, ele se torna algo de grande importância para que a gente possa pronunciar certamente. Eu não vou, no final do estudo, falar que você mude o nome de Jesus para Yeshua. Mas o nome de Jesus é Yeshua. E por que Yeshua? E por que Jesus? Bom, Jesus. Todo o Novo Testamento, todo o material do original se perdeu na história. Todos os textos que temos do primeiro século do cristianismo são todos do grego. Do grego. Na tradução de Yeshua para o grego, tivemos um problema. Porque na tradução, o nome é Iexus. E daí, não se tem o J. Latiniza a tradução e vira Jesus. É histórico. Mas a gente nunca pensou nisso. A gente nunca se questionou isso. Quando você fala um nome, tipo Pablo. Qual é a origem de Pablo? Espanhol. Não é? Então você acha que em Israel teria alguém chamado Pablo? Na União Soviética, alguém chamaria Pablo? Aqui no Brasil, alguém se chamaria Azerbaijão? Barik Miskovsky? Shakespeare? Originalmente não, mas o brasileiro gosta de dar. Provavelmente você vai encontrar um Shakespeare, um Walt Disney. Hitler. Pô, Hitler tem gente que tem esse nome. Tem. Então a gente tem a origem do nome, não tem? Origem do nome. Então vamos lá.
num povo de uma língua bem diferente, né? O povo do Oriente sempre tem uma linguagem diferente. Imagine você no Japão chamando o japonês de Roberto. Provavelmente não tem. Verdade ou mentira? Provavelmente. É verdade. Porque não existe, porque a linguagem é outra, a forma de construção da palavra é outra, assim como a forma da produção dos nomes é outra do que a nossa. A gente pegou tudo, amados, a gente é a mistura de todo o resto. Aqui tem africano, aqui tem russo, aqui tem chinês, aqui tem japonês, aqui tem italiano, aqui tem americano, aqui tem esquimó, aqui tem havaiano, aqui tem mais até aquela, qual é aquela cidade que afundou no mar? Atlântida? Tem até atlantidiano aqui no Brasil, aqui tem tudo. Pegou tudo que tinha no mundo, jogou no Brasil e deu a gente. Biologicamente, nós deveríamos ser a raça mais evoluída. Porque a mistura, né? Misturou tudo, saiu brasileiro. Ó, nos anos 60 ou 70, não lembro quando, fizeram numa fábrica, fizeram assim. Numa fábrica nos Estados Unidos e uma mesma fábrica aqui no Brasil. E começaram a dar para os funcionários, durante o expediente, 2 horas livres. Aí, o que acontecia com os funcionários lá nos Estados Unidos? Eles ficavam jogando, conversando, eles ficavam fazendo qualquer coisa. O que no Brasil fizeram? O primeiro sindicato. Deram 2 horas para os trabalhadores e vão fazer um sindicato para guardar os nossos direitos. A gente é mais inteligente ou a gente é mais burro? A gente é mais inteligente, só que a gente não sabe usar a inteligência que tem. Você sabia que os nossos técnicos, eles são os mais cotados? O que tem de brasileiro trabalhando fora do país é notável. A gente não pensa muito nisso, né? Porque a gente vive essa realidade brasileira e a gente acha que a gente está limitado por ela. Não. Pois bem, amados, o nome ele tem um significado muito importante. E a gente começando a pensar essa questão histórica, a gente identifica uma série de equívocos que foram sendo cometidos. E daí quando a gente vai para as Escrituras, porque a gente quer saber o nome do Pai. Amém? A Bíblia não está falando lá. Santificado seja... É Deus nosso que está no céu ou é Pai nosso que está no céu? É Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Logo, é o nome do Pai que precisa ser santificado. O Pai tem nome? Óbvio que tem. E o que a Bíblia nos apresenta a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito do nome de Deus? E daí você pode falar o nome de Deus para mim, não pode? Então fala um nome de Deus para mim. Elohim, Rafá, Jirê, Chamá, Shalom, já foi. Você não tem essa carta, essas cartas todas aí do nome de Deus? Beleza, mas qual é o nome dele? Se Jeová é latim. Se Deus fosse assinar um documento, como ele assinaria? Jeová Rafá. Emanuel? Não é o nome do filho. Como Deus assinaria um documento? Claro que ele não vai assinar documento nenhum, tá, gente? Antropomorfismo. Características humanas naquele que a gente chama de Deus, no Senhor. Então, como Deus assinaria um documento? Eu sou o que sou e ponto final. É isso? Ele fala que é. Não falou? Sim, mas será que ele assinaria como eu, o grande eu sou? Bom, quem mais chegou próximo foi a Jane. Latinizada, mas chegou. E daí, amados, nas Escrituras, nós somos apresentados ao tetagrama. O que é o tetagrama? As 4 letras do alfabeto hebraico que representam o nome de Deus. Na nossa tradução fica YHWH. No hebraico, são 3 letras que envolvem o tetagrama. A letra Iod, a Rei e a Vav. Então, é Iod, Rei, Vav, Rei. Que seria o tetagrama.
O hebraico, o aramaico, arcaico, ele não possuía vogais. Logo, ficava uma tradução complicada. Como os judeus ortodoxos, eles tinham uma doutrina de que o nome do Senhor era um nome tão santificado que eles não poderiam ficar repetindo, escrevendo e etc. Eles guardaram, resguardaram ou tentaram resguardar o nome de Deus. Mas o tetragrama está na Bíblia. Ele foi tirado, a versão que a gente usa não tem. Mas daqui a pouco a gente vai ver que essa questão da versão, ela vem acompanhando também a evolução do vocabulário humano. E foram sendo suprimidos algumas verdades, alguns nomes que antigamente eram usados na versão do João Ferreira de Almeida, que hoje não tem mais, porque ela foi passando por correções durante todos esses anos. E os nomes foram ficando mais latinizados, eles foram ficando mais populares, eles foram ficando mais coerentes com o vocabulário da raça humana. Bom, os judeus ortodoxos, então, eles usavam o tetragrama em suas pronúncias e substituíam naturalmente o tetragrama pela palavra Adonai. Né? Adonai, a sua tradução mais literal é meu Senhor. Ou, quando não, eles usavam a palavra Hashem, que quer dizer o nome. Isso por questões doutrinárias. Reza a lenda que quando os escribas estavam escrevendo os textos, né, na tradução da Septuaginta, a mesma coisa, quando chegava no nome de Deus, eles levantavam, fazia todo um ritual, depois voltava e continuava escrevendo. Por quê? Porque o nome era tão santificado que pegaram o mandamento, né, não falará o nome do seu Deus em vão, não é isso? Então, não podia fazer nada com o nome de Deus. Mas a Bíblia, em momento algum, ela nos diz que Deus gostaria de ocultar o nome dele para o povo. Então, quer ver? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Aqui vai ter uma versão e a gente vai ler algumas outras versões. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Olha como que se torna interessante essa questão dos nomes de Deus. A gente tem Deus falando com Moisés. Moisés, vai no Egito e liberta o meu povo. Não é essa a ordem de Deus? Ok. Quem é que está falando com Moisés? O Eterno. O único Deus. O verdadeiro Deus. Ok? Moisés está vendo. Moisés sabe quem é ele agora? Sabe. Se Moisés chamar ele de Deus, está chamando quem de Deus? O único. Se ele chamar de Jirê, quem ele está chamando? O único. Se ele chamar de Shalom, quem ele está chamando? O único. Mas quem está falando com Moisés é Deus. E daí Moisés vai fazer assim, então, no versículo 13 registrado. Disse Moisés a quem? Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, o que eles vão perguntar? Qual é o seu nome? O que lhes direi eu? Opa, relevante. Por que isso é relevante? Porque eu estou falando com o Senhor, o Deus único verdadeiro. Amém? Eu sei com quem eu estou falando. Agora, esse Deus único e verdadeiro me enviou. Aí Moisés, ele também foi criado na cultura egípcia, que é uma cultura politeísta, ou de muitos deuses. E Moisés, ele não poderia chegar lá e falar, gente, Deus me mandou livrar vocês. E o povo vai falar, é aquela euforia da notícia boa, né? Vamos ser livres. Quando a euforia passasse, Moisés, qual deles? Quem que mandou? Para a gente poder dar um sacrifício, fazer alguma coisa para ele, para esse Deus que livrou a gente. Não!
Ele precisava de um nome, para que o Deus, ele não fosse confundido com os outros deuses, mas que ele tivesse exclusividade. E daí o versículo continua: disse Moisés a Deus, quando eu for ter com os filhos de Israel, e eles me perguntarem, quem me enviou? Em nome de quem que eu vou? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, ponto. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, eu sou a própria existência. Eu sou o que eu sou e ponto. Eu sou o que sou e serei sempre o que sou. Eu sou. Ponto. Mas daí já ficou meio confuso, porque quem é? Versículo 15 vai falar para a gente. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha o que Deus está falando. Esse é o meu nome. Olha a palavra Senhor do versículo 15. Ela é traduzida ou escrita de forma diferente. Sim ou não? Sim. Vamos ver a versão de João Ferreira de Almeida, de 1848. Eu vou abrir aqui no meu iPad. Alguém pode vir aqui? Um voluntário aí, gente. Vem cá, Vanessa. Já veio, quem veio? A versão que eu abro aqui é a versão João Ferreira de Almeida, 1848. Lê o versículo de número 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Mudou? Mudou, já não está o Senhor. Correto? Agora eu vou pegar uma outra versão aqui. Mais um voluntário aqui. A versão que eu vou ler é a King James. É uma das versões mais próximas do texto original. Quem pode vir aqui para ler? Sobe aí, Jane. Não, em inglês, pô. Falo português. Lê aqui Êxodo 3, versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O mesmo texto. Agora vamos ver na versão de Jerusalém. Outro voluntário. Não está escrito em hebraico não, gente. Está escrito em português. Vem, pô, alguém aí? Sobe aqui, meu filho, passa lá pelo outro lado. Versículo 15, tá? Aqui, ó, começa aqui. Além disso, Deus disse a Moshe, digo isto ao povo de Israel. Iude, Re, Vav, Re. Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Itzaque e o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Ele disse que não era em hebraico. Não está em hebraico, está o nome das pessoas.
A Bíblia, ela é a versão judaica completa. Eles têm nome. Vocês acham que eles iam chamar Abraão de Abraão ou do nome que Abraão tinha? Sim, a hebraico, aramaico, a raiz é a mesma. Né? Mas o nome lá, não é o nome da pessoa? E aí, quando o Luiz leu aqui, a gente vai encontrar alguma coisa que é relevante também. Diz assim, versículo 15. Além disso, depois de dizer tudo, porque diz assim no versículo 13, Moshe disse a Deus, quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moshe, Errié, Asher, Errié, eu sou, serei o que sou e serei. E acrescentou, eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Errié, eu sou ou eu serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe, diga isto ao povo de Israel. Yud, Ré, Vav, Ré, que é o tetragrama. Então, o que a gente leu foram as vogais lá, as consoantes do alfabeto hebraico, que é o nome de Deus, é o tetragrama, que traduzido fica Iavé, Iarehu, tem um monte de possíveis traduções. A gente usa a mais comum, que é Iavé. Jeová, ela não é a pronúncia mais correta. Tá? Não é a pronúncia mais correta, mas se pronuncia. A gente chama Deus. E quando a gente fala Deus, a gente está falando desse, do tetragrama. E na Bíblia, o que eles fizeram para não ter que falar o nome de Deus? Eles substituem pela palavra ou pelo nome Adonai. Ou a palavra Hash, né, que é o nome. Então, Adonai é meu Senhor com letras muito gigantes, é exclusivo. Não tem outro, é meu Senhor. E isso, o nome de Deus, ele começa a ter para nós um significado mais importante do que a gente dava. Porque é algo que precisa ser relevante na vida do cristão, saber o Deus a quem serve. Se eu tenho um cara que se diz crente e mente, que Deus que ele está servindo? O Deus da mentira. Se eu tenho um cara que se diz crente e rouba, que Deus ele serve? Se eu tenho um cara que se diz crente, é um cara, qual é o nome daquela pessoa que gosta muito? Avarenta. Que Deus que ele serve? Se eu tenho uma pessoa que se diz crente e que gosta de dinheiro, ela troca tudo por dinheiro, que Deus que ela serve? É a Mamon. Se eu tenho um cara que se diz crente, uma menina que se diz crente e é descontrolada sexualmente, que Deus que ela serve? Ou que Deus que ele serve? Então, a nossa vida, segundo o texto de Mateus, ela precisa ser vivida para que o nome do nosso Deus, de Adonai, do Senhor, de Elohim e de qualquer outra coisa que você possa chamar, mas que seja esse Deus, ele precisa ser honrado, santificado e dignificado. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar aos filipenses, vocês devem andar de modo digno com a vossa vocação. E é por isso que a gente vê um monte de discrepância dentro do corpo de Cristo. Eu não vou nem falar que é corpo de Cristo, porque corpo é algo que é completo. Um corpo sem braço é corpo? É um corpo mutilado. Um braço sem corpo é corpo? Não, é só um braço. Então, o corpo é algo único. O meu corpo ele não tem divisões exclusivas. Embora os meus membros, o meu organismo ele seja diferente, todos eles trabalham em harmonia. E quando esse negócio encontra desarmonia, eu entro em colapso. Verdade ou mentira? Então, quando a gente olha para a igreja evangélica e a gente não sabe o Deus que a gente serve, o corpo de Cristo na terra entra em colapso. E é o que a gente vive hoje.
A igreja evangélica, ela está em colapso porque esqueceu-se do Deus, do único e do verdadeiro Deus. A gente serve o Deus da nossa vontade, o Deus dos nossos desejos, o Deus do nosso ventre, segundo a própria palavra de Deus diz. Mas a gente precisa entender que o Deus, mesmo que seja a palavra Deus, ela precisa estar, de alguma maneira, intimamente ligada ao Deus que a Bíblia revela. Vocês entendem? Digam amém. E aquilo que para a gente era alguma coisa que, eu não preciso saber disso, a gente começa a identificar que, de fato, eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Porque se eu não conheço ao Deus que eu sirvo, a quem eu estou servindo? E o que Daniel vai falar lá, que Deus vai falar através de Daniel, no capítulo 11? Ali, por volta dos versículos de número 30. No final dos tempos, ele viria e lisonjearia muitas pessoas com a palavra, mas aqueles que conhecem ao seu Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E a gente precisa olhar para isso. E a partir da minha disposição, eu identifico que Deus que eu estou servindo. E a gente vai encontrar, infelizmente, muitas pessoas se dizem crentes evangélicas que servem ao Deus da religião e não ao Deus da Bíblia. Tem gente que serve doutrina. Hoje, talvez não com muita evidência, mas há 20 anos atrás, a gente via as pessoas defendendo a doutrina da sua denominação com unhas e dentes. Elas não se importavam que a gente deveria amar ao próximo como a nós mesmos, mas elas odiavam o próximo se o próximo odiasse ou fosse contra a doutrina dela. E esse negócio ele não muda, ele só tira a roupa e bota uma roupinha nova. E a gente encontra crente desdenhando de crente, pessoas que, não obstante saber que o outro professa, pelo menos uma fé baseada no mesmo livro, que ignoram o outro, porque o outro não está dentro do seu padrão de santidade ou do seu padrão doutrinário. Quando você vê uma pessoa que serve lá a Igreja Católica Romana, o que você faz? Você dá a paz do Senhor para ela? Não, por quê? Porque ela é de outra doutrina. Quando você encontra um macumbeiro lá, você dá a paz do Senhor para ele? Eu não, vou dar a paz do Senhor para o macumbeiro. E aí a Bíblia diz que a gente tem que ser o quê? Sal e luz. Imagina então Deus olhando para a gente, eu vou lá salvar esse povo? Eu não, eles não querem nada comigo, eles não conhecem a minha doutrina. Vocês entenderam? Digam amém. E daí a igreja ela vai sendo deformada, o corpo de Cristo vai entrando em colapso, porque os membros desse corpo, eles estão vivendo para si, não para Deus. E a Bíblia, no mínimo, diz que quem quer seguir a Deus tem que, no mínimo, e o mais difícil, negar a si mesmo. E servir ao único Senhor. Moisés, ele apresenta N desculpas. Deus, olha, eu sou isso, eu tenho esse problema, eu tenho esse outro problema, aquele povo é assim e tudo. E daí Deus o convence. Quando Deus o convence, ele fala, tudo bem, eu vou, mas me fala aí, o nome de quem que eu vou? Porque não é só saber para onde eu vou e o que fazer, é no nome de quem que eu vou fazer. E Deus se apresenta a Moisés, e ele fala algo que é relevante. Este é o meu nome eternamente, e é dessa forma que eu quero ser lembrado de geração em geração. Até hoje. Não terminou quando João Ferreira de Almeida resolveu mudar o nome do tetragrama ou de Adonai para Senhor. Numa questão mais de conhecimento, e por favor não se aficione nisso, qual a tradução de Baal? Senhor. É a tradução literal de Baal, Senhor. Esposo, possuidor de, é a tradução de Baal. Então a gente começa a entender, amados, que a nossa fé, ela não pode ser aquela fé que fica, sobre a superfície desse oceano de conhecimento que a palavra de Deus traz. Quem tem mais de 20 anos de evangelho? Quantas palavras dessas você ouviu? Quantas? Já ouviu? Porque a gente, às vezes, não se interessa em falar aquilo que vai fazer com que o povo aponte a sua bússola para o lugar certo. Amados, você tem nome, você tem identidade, você tem uma ponta do dedo diferente da ponta dos dedos de todo mundo que já nasceu e que vai vir a nascer. Você não pode ser tratado como qualquer coisa.
Você tem identidade, diga amém por isso. E o nosso Deus é a mesma coisa, ele tem identidade. O nosso Deus, ele tem um nome que está acima de todo o nome. Um nome aonde todo joelho se dobrará, independente da fé que teve. Independente do tipo de vida que teve, toda boca vai confessar que é Ele o Senhor, que Ele é Adonai, que Ele é o único. Que Deus a gente está servindo? Que Deus a gente está fazendo? Em nome de que Deus a gente realiza as grandes obras? A gente realiza as grandes obras no nome desse, que é antes de todas as coisas, do grande eu sou, do magnificente Senhor. Você entende? Diga amém. Aleluia. Não obstante a saber que a Bíblia ela nos revela alguns outros nomes pelo qual o Pai é conhecido, Rafá, Jireh, Nissi, Shammai, El Shaddai, Elohim, Adonai, Raché e tanto um monte de outros nomes, a gente precisa entender que os nomes são características de Deus. Domingo que vem a gente vai pegar mais fundo nisso. A gente tem hoje, no nosso meio, uma grande discussão sobre qual é o real nome de Deus. Eu preferia mudar. Qual é o único Deus? Qual que não foi criado por ninguém? Porque na definição de Deus, é tudo aquilo que eu não consigo explicar. Qual Deus que a gente não criou? O único Deus que a gente não criou foi o Deus que se revela. E o único Deus que se revela é o que a palavra dele nos fala. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez e habitou no meio de nós. Aleluia. É esse o Deus que se revela. Não é o Deus que fica de uma distância longe, observando o que as pessoas fazem. É o Deus que se apresenta. É o Deus que se coloca diante das pessoas. Esse é o nosso Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Que a partir de hoje a sua oração ela tem uma outra conotação. Não estou te ensinando a mudar o seu vocabulário, mas a olhar para o Deus certo. E o único Deus certo é o Deus que a palavra dele se revela. Aonde ele se revela. É o Senhor. O eterno. O grande eu sou. Aquele que é incomparável. Aquele que é imensurável. Aquele que é soberano. Aquele que é onipresente. Que é onisciente. Que é onipotente. Aquele que é soberano sobre todas as coisas. Aquele que tem a paz como essência. Que tem o amor como essência. Que é justo juiz. E que tantas outras coisas ele é que a gente estudou nesses 2 anos e 4 meses. É esse Deus. E quando a gente fala do nome de Deus, o que a gente precisa entender, e o que eu quero fazer entender a igreja nessa manhã, é que a gente, antes de tudo, deve honrá-lo como Deus, como Pai. Porque santificado seja o teu nome, é a essência da nossa oração. Em tudo que eu orar, é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Eu ouvi alguma coisa essa semana que é muito interessante. Foi aqui na igreja, eu acho. Jesus Cristo, não sei se foi na sexta ou ontem, Jesus, acho que foi Renato que falou, Jesus, quando ele estava fazendo os milagres, ele falava para o povo o quê? Quando ele fazia o milagre, ele mandava o que a pessoa fazer? Vai pelos 4 cantos e fala o que eu fiz. Não é isso que ele mandava? Vai, ó, o cego foi curado, ó, vai e conta para todo mundo o que eu fiz. É isso que Jesus fazia? Não. Ele falava o quê? Não fale nada com ninguém. Não precisa fazer propaganda de mim, não. Não é verdade? Hoje, o que a gente faz? A gente vai para a televisão, parceiro.
Levanta, levantou aí, irmãos. O poder está aqui, venha buscar também você que você merece. A gente faz propaganda. Qual é a propaganda de Deus? Deus não precisa de propaganda. É o que a igreja precisa entender. Às vezes as pessoas estão buscando coisas maravilhosas demais para elas mesmas. As pessoas esqueceram da essência para buscar movimento. Então é movimento disso, é movimento daquilo. Amados, eu não vou ser hipócrita de acreditar que não tem ninguém aqui nessa manhã que de vez em quando vai no repleplé. Eu quero saber qual é a diferença de você orar sapateando, ou de você orar de cabeça para baixo, ou de você orar de joelho em silêncio. Qual a diferença? Qual a diferença de você orar no monte ou de orar no teu quarto? Qual a diferença? Qual a diferença de você orar, de jejuar 12 horas, 6 horas ou 36 horas? Qual a diferença? A gente é que faz essas diferenças. Tudo isso pode fazer. Você pode subir no monte, se você quiser orar debaixo de uma caverna, você pode orar onde você quiser, porque a Bíblia diz lá no Salmo que para onde eu fugiria da face de Deus? Se subo no monte, quem está lá? Se desço o monte, quem está lá? Se vou para a caverna, quem está lá? Se vou no meu quarto, quem está lá? Mas você pode subir o monte? Pode. Eu tenho vontade de fazer um culto no monte, alguma oportunidade com a igreja. Né? Mas tem que ser um monte baixo, para as irmãs poderem ir, que não tenha roubo. Ih, já falaram que não existe mais. Vamos fazer uma viagem para Israel, gente. Vamos fazer uma caravana da Nova Vida do Porto Novo para Israel. Mas a igreja está entendendo? Diga amém. Não é a questão do mover, é a questão de saber a quem eu busco. Porque é o mesmo Deus que se manifesta no cume do monte, é o mesmo Deus que se manifesta no silêncio do meu quarto, às vezes lá no banheiro da empresa que eu trabalho, que eu estou angustiado, pedindo a Deus resposta, e eu não quero chorar na frente das pessoas, porque eu não quero dar moral para elas. Eu vou para o banheiro, eu fecho a porta e falo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, visita a minha vida, porque eu não estou mais aguentando essa pressão. Aí Deus vai lá e visita a gente. Eu precisei subir no monte. Eu precisei fazer alguma coisa diferente. Eu só precisei me humilhar. Eu só precisei entender a quem eu direcionava a minha oração. E quando eu faço isso, eu tenho resposta. Porque a Bíblia diz que Deus responde. A Bíblia diz que Deus fala. Mas a gente muda, a gente não quer fazer isso. Ei, Renato, ora aí por mim, vê o que Deus quer falar comigo. Ei, Deise, fala aí para mim o que Deus quer comigo. Oh, minha irmã, e a gente não faz o que tem que fazer, se humilha e reconhece o único Senhor que pode mudar a nossa vida e não a realidade. Mas como é que eu vou orar a um Deus que eu não sei? Quantos testemunhos a gente não tem de alguém que tinha uma vida de fé e quando conheceu, foi apresentado a palavra de Deus, ele não sabia orar e fala, eu quero orar, mas eu quero orar ao Deus dos crentes. Ele tem que ter uma identidade na tua vida, amados. Você tem que saber quem é Deus na sua vida. Tem que saber o Deus que você serve, o Deus que você busca, porque senão você vai buscar e nunca vai encontrar. Eu tenho uma filosofia pessoal, o pessoal me zoa até hoje. Quem procura o que não sabe, quando acha, não encontra. Você está procurando o que eu não sei, achou, não sei. Porque não sabe o que está buscando, não sabe o que está procurando, está sempre, meu Deus, está faltando alguma coisa, que tal? Não sei. Todos nós temos esse dia de não sei. Tem dia que a gente não sabe o que quer comer, a gente não sabe o que está sentindo, a gente não sabe para onde quer ir, mas a gente deseja algo, mas a gente não sabe. Só que com Deus não pode. Com Deus eu preciso saber a quem eu quero. E você precisa conhecer o Deus que você serve. Somos igrejas de Cristo. Fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. E
por sermos comprados por esse sangue, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos do Altíssimo. E a gente precisa conhecer Ele, de forma a fazer com que o nome dEle seja santificado através da nossa vida. A glória é para o nome dEle, o louvor é para o nome dEle, o nosso serviço é em nome dEle. Então a Ele seja a glória para todos sempre. E a igreja diz: fique de pé no seu lugar.